Gente, eu sou o Leonardo e essa é a minha apresentação sobre a análise crítica de livros didáticos do ensino médio. Bom, inicialmente eu quero falar que o livro escolhido foi Biologia Moderna, do Amabile e do Marco. Ele foi utilizado de 2018 a 2020 e os tópicos escolhidos foram seres vivos e saúde humana. Bom, alguns avisos que eu quero dar é que eu vou seguir a sequência do livro, eu vou dar uma visão mais abrangente do livro, eu não vou ficar entrando em cada filo por filo, até porque ia transformar essa numa apresentação mais longa do que já é, e eu vou muito me focar e salientar a interação entre esses dois tópicos, no caso, seres vivos e saúde humana. Bom, de forma geral, o livro é sucinto, sucinto para o bem e para o mal, e o texto é fácil, é de fácil compreensão. Eu só vi um probleminha na questão de vírus e bactérias que vai ser tratado assim que eu falar deles. Bom, sucinto para o bem e para o mal significa que tem alguns temas onde ele parece faltar coisas e outros que ele parece não precisar adicionar coisas. De qualquer forma, a leitura dele não é uma leitura difícil. Bom, existem alguns erros conceituais bem graves e eu vou demonstrar eles aqui. Bom, outras coisas, porém, do lado positivo, todas as imagens contêm alguma explicação. A figura 1.1 contém explicação, a figura 5.9 contém explicação. Bom, ele também apresenta bastante interação entre esses dois tópicos escolhidos. E agora a gente vai para a divisão em si do livro. O livro, ele é dividido em módulos. Dentro desse módulo tem capítulos e os capítulos finalizam com questões, no caso, atividades para o aluno fazer. Inicialmente, o módulo, ele começa com uma abertura de módulo. A abertura de módulos é um resumo do resumo, vamos assim dizer, dos capítulos que tem dentro daquele módulo. Assim que passa-se essa abertura de módulo, a gente já entra no capítulo e passa pela abertura do capítulo. A abertura do capítulo é um resumo barra introdução. Ele não é tão enxugado quanto a abertura de módulo e ele ajuda a introduzir o tema, como por exemplo no capítulo 10 de nutrição, onde que se fala sobre o que o brasileiro come, que se fala sim do aumento de açúcar refinado, do aumento de obesidade e etc. Passando por isso, a gente tem textos e imagens como normais, como qualquer outro livro didático. Porém, esse livro didático ele tem uma divisão chamada Ciência e Cidadania. É uma parte do capítulo onde os tópicos abordados por aquele capítulo são, são integrados em questões sociais, em questões até em questões de políticas públicas, em questões econômicas, como questões agrícolas, como questão de cultivos. Algo interessante dessa parte do capítulo é que todos os parágrafos são enumerados. É parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, e junto com isso tem um guia de leitura. Esse guia de leitura, ele propõe atividades para ser feitas com base nesses parágrafos. Eu achei isso um pouquinho mal, porque já está tudo dado na cara, bem assim dizer. Até porque olhe para o parágrafo 8 que a resposta está lá, não faz o aluno procurar informação. No fim, ele finaliza com atividades. Bom, essas questões elas vão estar divididas em alguns grupos em específicos. O Revendo Conceitos, que basicamente é uma revisão de conceitos, como o próprio nome já diz, vão ter questões de assinalar, questões de completo, de relacionar, sabe? Com questões de exercitar o pensamento, eu, elas são legais, porém eu tenho umas questões com ela. Muitas vezes eu vou mostrar uma situação onde esse tipo de questões de exercitar o pensamento apresentam temas fora do livro. Não tem aquilo nele. Porém, assim, tem como relacionar, tendo professor isolado, tem. Porém, não estando no livro acaba sendo difícil. Questões faça você mesmo são geralmente de fazer infográficos, de fazer em resumo. Bom, em questões de biologia no vestibular e do Enem, é como o próprio nome já diz, são questões de vestibular e Enem, elas são, vamos dizer, mais comuns e mais
típicas, uma vez que esses dois eventos são muito tratados no ensino médio. Bom, começando por seres vivos, ele inicia falando da história da taxonomia, que vai de Aristóteles, passa por Carlos Linné, fala da influência da teoria da evolução e finaliza com Heining, falando da sistemática filogenética. O problema é que faltam. Inclusive, ele fala que alguns grupos taxonômicos da taxonomia atual não fazem assim, tanto sentido na filogenia atual. Eu achei isso bem interessante falar dessas problemáticas de classificação. Outro ponto é que faltam algumas imagens. A imagem onde ele apresenta o cladograma e apresenta sinapomorfias, etc., não tem nenhum, assim, não apresenta onde é um nó, etc. E você vai ver nas questões exercício, pensamento, as questões exercícios, pensamentos exatamente indique o que são cada uma dessas partes. Ele quer que você identifique o nó, que você identifique quais, quais espécies que estão em cada clado, o que é consideravelmente ruimzinho, sendo que a única imagem antes dessa questão que tem de cladograma meio que não aponta nó. Ou melhor, nenhuma imagem antes dessa imagem de cladograma aponta onde são os nós, e a pergunta é justamente onde estão eles. Mas algo que esse livro faz e faz muito bem é não colocar grupo taxonômico, não colocar os taxas como compostos por vilões. Vocês vão ver em vírus e bactérias, eles sempre vão não mostrar que a bactéria é só do mal, que o vírus é só do mal, que o fungo é só maléfico. Com isso, vocês vão ver que vai acabar tendo uma boa integração entre biotecnologia, economia e saúde humana, principalmente questões gastronômicas, quando a gente volta para questões gastronômicas e agrícolas, quando a gente vai para as plantas e para os fungos. E ele utiliza um sistema dividido de 6 reinos. Ele tem 3 domínios: domínio bactéria com só um reino bactéria, domínio arqueia com só um reino arqueia, e, e domínio eucária com os demais reinos. Eu achei um pouquinho problemático, porque nem se fala da questão de ter apenas 2 domínios. A arqueia é super pouco explorado, super pouco explicado. Ela ocupa metade de uma página, e ainda essa metade dessa página ela tem que dividir com Eucária, porque ela acaba sendo vamos dizer, fazendo no final, esse meio campo do finalzinho do capítulo de bactérias, e vai falar dos eucariotos na próxima. A arqueia acaba só, vamos assim, com aquele grupinho de seres procariontes unicelulares mais próximos aos eucária. Não tem muita elaboração. Nem a elaboração de um possível, algumas questões de ter até possíveis outros reinos dentro de Arqueia é explorado, nem um pouco. Bom, algas e protozoários estão presentes no mesmo reino que os protistas, porém ele explica um pouquinho disso, que isso não é tão verdadeiro assim, que algas poderiam ser divididas em outros reinos. Até apresenta um pouco da história, que antigamente existiam 2 reinos, animal e vegetal, e fala um pouquinho da influência disso na classificação de protozoários e algas. Bom, já começando com os erros conceituais, já logo nessa imagem onde tem os círculos vermelhos, é a primeira abertura de capítulo a primeira abertura de módulo do primeiro módulo. Ele fala que isso é uma coleção de Cleopteras e que isso é uma amostra da diversidade de Cleopteras. Ele fala que isso tudo aí é besouro. Porém, a gente vê uma formiga, a gente vê uma mosca, a gente vê o barbeiro. Ainda se considera diversidade de insetos, mas ele não. Ele até, ó, vê aqui, é uma pequena amostra da variedade dos Cleopteros. Pode gerar confusão do que é ou não besouro. Bom, outro erro conceitual é que a Amanita muscaria é botada como cogumelo comestível, um dos cogumelos mais venenosos do mundo. Outro erro está na página 17, bota que Darwin cunhou o nome filogenia. Também não. Bom,
essa imagem, a figura 1.2, ela ficou confusa. A ideia dela é de mostrar quais são os taxons, quais são a hierarquia, a divisão. Nossa, mas não tem nada que indique que reino tem cima de filo, que filo é superior à classe, é superior à ordem, etc. Agora indo para os seres vivos em si, vamos falar de vírus e bactérias e tentar falar de arqueia. É irônico que até no título do capítulo tá vírus e bactérias, mas o finalzinho, aquela meia página, aquela metade final de página da arqueia. Eu notei que aí o texto não é tão fácil, porque precisa de uma necessidade de uma aula para relembrar os alunos de questões de bioquímica e biologia molecular. É normal que nesses grupos pesem, sabe? Super normal. Outra coisa que eu achei bem interessante nesse livro é como ele vai tratando os vírus. Ele começa por vírus que por vírus que aguentam muito tempo fora do hospedeiro, por vírus que aguentam um pouco tempo no hospedeiro, e fala das zoonoses, e fala dos arbovírus, e por último fala das questões do que é uma epidemia, do que é uma endemia, do que é um surto. Eu acho isso muito interessante, por mais que um livro escrito em 2018, mas é um livro que poderia ser contextualizado, especialmente com esse momento. Outra coisa que ele também fala é do potencial biotecnológico. Ele fala da possível edição genômica com vírus. Ele também fala da síntese de insulina colocando plasmídios em bactérias, isso eu achei bem legal. Inclusive, ele fala da bactéria Streptomyces, que atualmente é Streptobacteria, que esse grupo taxonômico, né, é o principal responsável pela criação de antibióticos. Eu achei bem interessante botar que, olha, a bactéria não é só infecção. Porém, tem um problema. Naquele Ciência e Cidadania, fala que muito para muito para se proteger de uma infecção bacteriana, se vem da higiene. Porém, ele não elabora o que é higiene. E para mim, quem pega infecção bacteriana é uma pessoa porca. Aqui eu botei a definição de higiene da Organização Mundial da Saúde, e eu acharia que seria mais proveitoso que o livro trouxesse algo parecido como isso, que higiene refere a condições e práticas para se manter a saúde e evitar o espalhamento de doenças. Ali, ali fica um pouquinho meio vago o que é essa higiene. Outra coisa que eu achei bem legal é que também no Ciência e Cidadania eles falam do teste de antibióticos, e foi bem legal eles terem uma foto de como é feito. Pois bem, falando agora dos protozoários, reprodução, eles passam voando, é só falado que eles têm reprodução sexuada e que têm sexos diferentes, não falam quantos sexos diferentes podem existir numa espécie. Porém, esse tema ele é bem contextualizado e cheio de curiosidades. Por exemplo, as vasas, que nada mais são que estruturas rochosas feitas pelo acúmulo das carapaças das foramíneas, para a construção da pirâmide do Egito. Ele fala em como pessoas com AIDS podem, devido ao seu sistema imune fragilizado, elas podem ter alguma infecção por Pseudomonas carini. Legal que fala das diferentes fontes do flagelo, tanto de locomoção quanto de filtração. E quando ele está falando de flagelado, e ele fala de vários parasitas, como o Trichinochoma vaginalis, ele faz questão de deixar um parágrafozinho só para falar que sim, existe um mutualismo de flagelados com outros seres vivos e que eles não são apenas parasitas. Eu achei isso muito bonito. Uma coisa que eu queria colocar é que, pô, eles poderiam falar um pouquinho mais legal sobre o sexo dos protozoários. Poderiam falar, por exemplo, aqui a questão monossexual dos, dos diferentes tipos de, de sexo com indivíduos do mesmo sexo que geram descendentes. Ia ser muito legal para ver como esses indivíduos são diversificados
sofisticados e até diferentes dos animais, por mais que sejam próximo, primitivo e ou algo relacionado ao animal. Então, na verdade, é movimento, mas os alunos do ensino médio vêm em zoológico, etc. Bom, a parte de ciência e cidadania de protozoários é nota 10. Eles apresentam, eles apresentam o ciclo de vida de alguns protozoários, eles apresentam medidas de como se prevenir de se prevenir desses protozoários, eles apresentam os sintomas. Eles inclusive falam que a gente tem que cobrar do poder público algumas medidas, mas que a gente pode fazer algumas medidas pela gente mesmo para evitar isso. Outra coisa muito legal é das leishmanioses, que ele faz questão de botar que são protozoários diferentes. Eu acho legal que até o vetor, o mosquito, ele é tratado com certo respeito. Eles falam do problema de se usar inseticida de maneira indiscriminada e que poderia até afetar ecossistemas, matando até outras espécies que não têm nada a ver e causando um dano naquele ecossistema. Eu achei isso muito interessante. Eu achei muito legal a imagem de um dos causadores dessas leishmanioses, assim como o tratamento dela sendo posto aqui. Sem falar que a própria doença de Chagas não é nem um pouco deixada de lado. A gente vê uma imagem do barbeiro, a gente vê uma imagem do causador, a gente vê dicas de como evitar. Eu achei de como evitar isso é bem interessante, bem complemento, bem aprofundado e ainda assim de certa maneira um pouco sucinto. Bom, falando de algas, eu não teria muito o que falar porque elas fogem, porque nesse livro não tem muita intersecção com saúde humana. As únicas coisas que eu posso falar aqui são dos dinoflagelados, que a marália vermelha pode intoxicar seres humanos, são de saúde humana, que são como algas são grandes produtores de oxigênio, importante, e também algas produtores de oxigênio, obviamente é importante respirar. Pois bem, porém eles falam desse problema que a alga não é um grupo taxonômico, que algumas delas poderiam ser até colocadas em reinos diferentes por alguns biólogos. A minha única, aqui em algas, tanto como em fungos e plantas, vocês vão ver que a questão reprodutiva é bem melhor explorada do que em protozoários, só dando uma analisada para o ciclo de vida. Só tem problema que alguns pequenos detalhes ficaram confusos, tipo essa imagem. A gente analisa aqui, essa espécie não é apresentada no livro. E a gente já vê o ciclo de vida dela, tal. A única espécie que aparece com ela é essa fotinha fica uma fotinha pequenininha num canto 3 páginas antes da figura 3.10, que é essa daqui. E eu não sei, do jeito que está colocado também não dá para ver direito, especialmente para quem não conhece. Bom, falando de plantas e fungos, eu também não vou poder me alongar, porque não tem muita conexão com saúde humana no livro, mas tem bastante conexão com questões econômicas e agrícolas. E também ecossistemas, fungos são colocados como decompositores, e é colocado como a gente não estaria aqui se não fosse pelos fungos. Questão de plantas, produção primária é super colocada, mas também questão de como é feita uma hidroponia, de questões de irrigação também são bem exploradas naquele Ciência e Cidadania, muito legal. Se falam também de alguns remédios produzidos por fungos, o que eu achei bem legal, mas, de novo, é sucinto, é só falar, olha, tal fungo produz aquele remédio, não muito mais que isso. Mas algo que eu acho expoente, que é muito importante, são boas figuras e ilustrações. A gente vê aqui, olha, uma ilustração esquemática, mostrando a parte
mostrando o que acontece por dentro, aqui mostrando como acontece por fora, e aqui uma imagem da coisa real em si. Eu achei muito legal. Isso faria o aluno associar a parte interna, externa, ver isso acontecendo no indivíduo mesmo. Mesma coisa aqui com plantas. De novo, a reprodução de fungos aqui é bem explorada. É mostrada a diversidade de fungos macroscópicos e microscópicos, e eles, inclusive, pintam as ilustrações de fungos de outra cor para já não confundir com planta. Planta é verde, fungo seria, seria esse alaranjado, meio amarronzado. Essa imagem aqui é simplesmente super linda e super explicativa. Ver o embrião e ver as explicações do embrião, super bom para associar. Eu achei também essa imagem de ciclo muito boa para associar, porque mostra que o zigoto ele começa a se desenvolver dentro dentro do gametófito. Isso ajuda a explorar a isso ajuda a explicar que o esporófito e o gametófito são seres diferentes. Tipo, olha, o esporófito ele está nascendo dentro do gametófito, eles não são a mesma coisa. Especialmente falando de briófita, onde um tem em cima do outro, isso é problemático. Isso é sempre difícil de explicar. Falando de animais, pois bem, sempre eles iniciam com alguma imagem para mostrar a diversidade. Aqui eu escolhi os peixes ósseos, mas tem de crustáceo, tem de inseto, etc. A parte da saúde humana eu vou deixar, vai ser bem melhor explorada em vermiformes. E tem umas boas ilustrações que mostram tanto questões de plano corporal, tanto especialmente em artrópode, né, que são vários membrozinhos. Eles mostram que é cada coisa, eles mostram que é uma perna, eles mostram que é um pedipalpo, que é uma asa, que é uma elipse, que é bastante importante. Apesar de ter algumas aqui que são meio confusinhas, essa imagem aqui comparando a larva com inseto adulto, qual os metâmeros que formam tal coisa, dessa larva parece que é mais um anelídeo. Mas, via de regra, são coisas bem legais e bem boas. E principalmente fotos de animais reais, uma ilustração explicando como esse é animal e uma foto, e uma foto desse animal. Legal que eles abordam bastante a questão evolutiva, eles falam de um dos primeiros animais, que é a Dickinsonia, eles falam das divisões, da cladística desses animais, eles falam da explosão do Cambriano, falam até de questões genéticas, cara, e dos Hox genes, dos genes Hox, desculpa. Eles mostram, e eu acho isso muito legal, tanto vendo a cladística, vendo as histórias evolutivas se formando e vendo essa questão genética também sendo mais que explicitada nisso. Bom, agora entrando em vermiformes mesmo, aqui eles vão se focar muito, mas muito no ciclo desses indivíduos. Desculpa. E, obviamente, questões de como barrar esse ciclo é que vão estar nas questões de como você se mantém saudável e não é infectado por nenhum deles. Um que eu achei exponente, assim, é um Xexeria Bancroft, porque não tem um desenho, uma foto dela no livro, apenas tem essa imagem do elefantismo que ela causa. Afinal, ela se reproduz nos vasos linfáticos e acaba fazendo esse inchaço, como a gente observa na perna dessa moça. Mas principalmente quando você dá um Google nela, apresen- se apresenta isso daqui, que apareceu tanto no Daily Mail quanto no Galileu, que é o caso desse verme no olho de um paciente, no olho de um paciente. Eu achei bem legal. Até porque em algumas, em alguns textos que eu li, isso parece bem sensacionalista. O livro fazendo esse meio campo, mostrando, olha, não é bem assim, eu achei bem interessante. Obviamente que todos os filos que tem vermiforme não são reduzidos a apenas doença, tá? Tipo, aqui algo sendo usado, aqui sanguessugas
sendo usadas para sugar hematomas, algo medicinal, a Aerodos medicinalis, e também é mostrado um pouco da diversidade ecológica e biológica de Anélida, assim como questões estruturais desses indivíduos. Mas a questão de saúde e de verminoses é mais profunda. Indo para a saúde humana em si, ela começa na página 194, no módulo 4. Tipo, o livro ele tem 4 módulos, então já é o final. Bem, bom, então não tem como entender muito. De forma geral, de forma bem generalista, faltam imagens psicológicas, não que elas não existam, mas faltam. E também faltam imagens de órgãos reais. Você vai ter uma ilustração linda mostrando toda a complexidade daquele órgão, mostrando ele sobre diferentes ângulos, mas não tem uma foto do órgão em si. Não tem só desenho e não tem foto do órgão real. Muito menos tem desenho de um órgão patológico. Existem sim fotos de algumas patologias, mas são mais das pessoas e não de como isso afeta o órgão mesmo. Algo legal é que mulheres aparecem fora do contexto de sistema genital feminino. E, porém, isso acaba não sendo uma regra no livro, por exemplo, no sistema urinário, não tem uma foto do sistema urinário feminino. Só tem uma foto do sistema urinário masculino, também não tem foto histológica do. Pois bem. Porém, especialmente no sistema esquelético, onde alguns órgãos se encaixam no corpo vai ser melhor aproveitado, por lado bom. Então, o que eu já ia dizendo, tem toda essa visão do encéfalo, das diferentes partes que compõem ele, porém não tem uma foto mostrando como é aracnoide, mostrando como é a pia mater, como é a dura mater num corpo. Existem ilustrações, mas fotos não existem. Um esquema mostrando onde entra e sai sangue do coração, mas nenhuma foto que apresenta o coração. E, de novo, até falta de ilustrações histológicas aqui. Tipo, aqui mostra que as células alfas produzem glucagon e que as células betas produzem insulina, mas mostra que elas tomam o pâncreas, que vai afetar o fígado, mas não mostra como é uma célula beta, como é uma célula alfa. Na figura isso não é apresentado, nem no capítulo isso é apresentado. Pois bem, como eu ia dizendo, vocês vão ver que no sistema esquelético a coisa é um pouquinho mais interessante. Eles mostram até como sentir alguns ossinhos por debaixo da pele, e quais são os nomes deles. Eles têm essa visão mais generalista de onde esses órgãos se encontram no corpo e uma visão mais especificada deles. E essa imagem aqui eu adorei. Um recorte do tecido junto de uma parte do corpo onde está esse tecido, mais a questão do tecido ósseo aqui. Eu achei bem legal para dar aquela sensação de que os tecidos estão juntos. Pois bem, o que eu ia falando, não é que não existem imagens histológicas, e quando elas existem, elas são consideravelmente bem feitas, como aqui no tendão e aqui nos ossos. Aqui isso daqui não é humano, de certeza não é humano. Eu achei um pouquinho estranho passar de uma foto para um desenho. Mas via de regra elas são bem feitas. Pois bem, falando de saúde humana, vai pegar muito pesado na questão de nutrição. Eu vi que nutrição é sinônimo de pobreza e eu vi um problema nisso, que subnutrição é sinônimo de pobreza e falta de alimentação. Na verdade, subnutrição é falta de nutriente. Se faltou um nutriente, é subnutrição. Uma pessoa que só come gordura, só come lipídio, só come proteína e não come vitamina, por exemplo, vai ter uma subnutrição em questões de vitamina. Mesmo que essa pessoa apresente ser, vamos botar assim, entre aspas, mais cheinha. Eu vejo que é um foco na parte metabólica e não no como se nutrir. Não
não tem imagem de uma pirâmide alimentar, não tem imagem do prato saudável. Na questões de exercício e pensamento, tem uma pergunta: quantos por cento, qual é o nutriente que você precisa comer 60%? Qual é o nutriente que precisa fazer ser 30% da sua dieta? Mas mesmo assim, não é nada como não é tão visível como o prato alimentar. E indo nisso, esse livro, ele não te dá dicas de como se manter saudável ou de como procurar informação ou procurar profissionais para cuidar da sua saúde. Ele é muito mais questões metabólicas e uma doença que ocorre quando aquela rota metabólica não foi respeitada. Você vai ter imagem de mitocôndrias, mas não vai ter um IMC, não vai ter quantos minutos de atividade física você deve ter. Ele é muito questão de função bioquímica metabólica e quando essa função é quebrada, causa uma doença. Às vezes, nem como se defender dessa doença acaba sendo muito explorada. Mostra, tipo, ó, a doença é isso. Algo que eu achei legal do livro foi essa foto com uma capoeira, mas eu gostei da homenagem à cultura brasileira. Outra coisa que eu achei bem legal, que é bem dizer, na última página do livro, antes das referências, que são sugestões de livros, sites e vídeos. Aqui você vê até um complemento a algumas coisas. São, via de regra, coisas bem rápidas, bem fáceis de ver, e muitos você encontra URL para site. Admito que digitar uma URL não é a coisa mais fácil do mundo. Porém, tem título, tem quem publicou, há outras maneiras de como chegar. Por isso que eu falei aquela importância lá no comecinho, que ele parece ser uma ferramenta para ser complementada. Justamente essas sugestões fazem um bom complemento. Mesmo, vamos dizer, mesmo sem um livro, algumas delas parecem ser bem interessantes. Bom, aqui chegamos ao final, gente. Continuem tomando cuidado, lavem as mãos, usem máscaras e até a próxima.